Clube da Premier League tenta tirar Pedro do Flamengo. Palmeiras toma uma decisão em relação a Gabigol. Flamengo emite nota desmentindo matéria do jornal O Globo e muito mais. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal BTB Esportes. Eu sou Isabelle Costa, repórter e setorista do Flamengo aqui no BTB. Tô aqui para trazer mais informações, um vídeo com muita notícia, atualização para vocês sobre o mercado da bola, também sobre jogadores do Flamengo que estão lesionados e quais são os próximos passos do departamento médico do clube com esses atletas e muito mais. Então vem, se você não é inscrito, ativa o sininho da notificação, deixa o like e se inscreve no canal, porque é muito importante pra gente, vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado sempre em todas as informações do Flamengo aqui no canal BTB Esportes, tá? Então, por favor, não deixa de se inscrever. Clica aqui no botão, rapidinho você se inscreve e já fica ligado e também fortalece o nosso trabalho, porque a gente está sempre na cobertura do Flamengo para trazer as últimas informações para vocês. Começando já com a nota, né, a notícia do Flamengo. O clube emitiu uma nota, né, repudiando uma matéria do jornal O Globo. A matéria tinha o título: Entenda por que o Flamengo foi a Portugal para fechar com Alexandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. E aí, nessa nota, né, nesse comunicado emitido pelo Flamengo, o clube informa que esse texto é mentiroso e traz algumas informações, dizendo que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, foram a Portugal por um pedido do Alexandro, que desde o vínculo encerrado com a Juventus de Turim, se encontra neste país, onde mantém a forma no Portimonense, que é de propriedade de um amigo do referido atleta. Os dirigentes, aliás, ainda estão em Portugal e fecharam o negócio com Alexandro sem nenhuma participação de Giuliano Bertolucci e Kia, empresários. Inclusive, os dois agentes não estão envolvidos em nenhuma tratativa de jogadores em curso, leia-se Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. E o Flamengo termina o texto falando que, por fim, o jornalista citado já havia faltado com a verdade numa matéria abordando o atleta Wesley. Ontem, o mesmo veículo trouxe valores errados das tratativas com Alcaraz, afirmando que seriam os maiores da história do Flamengo. Então, o clube emite essa nota desmentindo uma matéria do jornal O Globo e também trazendo algumas informações importantes sobre as movimentações, né, do Marcos Braz e do Bruno Spindel, que estão em Portugal para sacramentarem as negociações também de Gonzalo Plata e Alcaraz, visto que com o Alexandro já foi feito, o jogador já até foi anunciado e a expectativa é que ele chegue ao Rio de Janeiro, desembarque no Rio de Janeiro nesta semana e a gente vai trazer todos os detalhes para vocês, mas começando com essa notícia, porque é importante também, existia essa informação que foi publicada no jornal O Globo, de que o Marcos Braz e o Bruno Spindel estariam em Portugal, também por uma relação com o Giuliano Bertolucci, que já fechou vários negócios de contratações de jogadores, mas com o texto publicado pelo Flamengo, o clube enfatiza que o Giuliano Bertolucci e o Kia, que são empresários, não estão envolvidos nessas últimas negociações e não tem relação nenhuma entre o Flamengo, neste momento, e os dois empresários. Bom, continuando, agora eu vou falar para vocês também, vou trazer algumas informações também sobre jogadores que estão lesionados, e aí eu também já vou aproveitar para falar desses dois atletas, porque tem informação sobre recuperação desses jogadores e também sobre mercado da bola. Vamos começar então atualizando a vocês sobre a situação do Pedro, que voltou a treinar com bola
nesta segunda-feira. Hoje tem mais uma atividade, mas já nesta segunda-feira o Pedro voltou a treinar com bola, mas vai desfalcar o Flamengo na primeira partida da Copa do Brasil contra o Bahia, que será nesta quarta-feira. O Pedro já está em fase de transição no campo, mas ainda não integrará a equipe para esse jogo contra o Bahia na capital baiana. Porém, o clube espera contar com o camisa 9 já no domingo contra o Corinthians, antes da ida do Pedro para a seleção brasileira. Então, galera, o Flamengo perde o Pedro nesse primeiro jogo, mas já espera e se planeja para contar com o jogador no domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, antes do Pedro, né, estar com os jogadores, com a seleção brasileira, ele que foi convocado e representará o Brasil nos próximos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Então o Pedro tem a previsão de retornar já no domingo, mas acaba desfalcando o Flamengo nesta quarta-feira. E já trazendo atualização para vocês sobre o Pedro, né, mercado da bola do Pedro, o Vene Casagrande trouxe ontem uma informação sobre um interesse e uma proposta que foi apresentada ao Flamengo pelo Pedro, do Nottingham Forest, uma proposta oficial de 20 milhões de euros, cerca de 122,5 milhões de reais na cotação atual, para contratar o camisa 9 do Flamengo. Cientes de que a diretoria não vai aceitar negociar o Pedro por esses valores, né, por 20 milhões de euros, uma proposta considerada baixa pela diretoria. O próprio Marcos Braz já disse várias vezes que quem quiser tirar o Pedro ou qualquer outro jogador como Arrascaeta, jogadores que têm uma multa muito alta, terão que pagar o valor integral da multa. E a informação que o Vene traz é que, cientes de que a diretoria rubro-negra dificilmente aceitará esses valores, o clube inglês, os representantes do clube inglês estão dispostos a subir a oferta para 25 milhões de euros, cerca de 153 milhões, mais de 153 milhões de reais. Então, é uma oferta alta, né, se realmente chegar ao Flamengo, mas o Pedro é um jogador muito importante para o elenco, é o artilheiro da equipe, hoje é fundamental para esse time, então acho difícil que o Flamengo faça negócio, depende muito dos valores e também vai contar muito o interesse do jogador, né? O Pedro, pelo Flamengo, acabou de ser convocado, está sempre em evidência, né? A gente já falou aqui algumas vezes do quanto o Flamengo é uma vitrine para os jogadores que desejam jogar pela seleção brasileira. E eu acredito que no Nottingham, talvez ele não tenha tanto holofote assim, não esteja tanto em destaque como o Pedro tem esse destaque no Flamengo. Então, pode pesar muito também a decisão do próprio jogador, né? Pode pesar muito a vontade do atleta, se ele quer uma transferência ou não, ou se ele deseja permanecer no Flamengo, porque convocado para a seleção brasileira, ele foi, acabou de ser convocado, foi para a Copa do Mundo com o Tite, inclusive, jogando pelo Flamengo. Então, hoje em dia, essa questão de estar na Europa para ter ainda mais evidência pode cair por terra hoje em dia, né? Porque vários atletas do futebol brasileiro têm muito destaque e são convocados. Mas essa é a informação. Nottingham Forest apresentou essa proposta de 20 milhões de euros e eles estão dispostos a apresentarem uma proposta com valores ainda maiores. Vamos ver, né, como é que a diretoria vai receber, se realmente essa proposta chega com valores já alterados. Falando ainda sobre jogadores lesionados, agora falando sobre o Gabigol, que está fazendo trabalhos internos e no campo, mas acompanhado com a fisioterapia, deve desfalcar o Flamengo nos próximos 2 jogos, pela Copa do Brasil contra o Bahia e também pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians no domingo na Neoquímica Arena. E o caso mais preocupante, né, que a gente tem que ter mais atenção, é com o Arrascaeta, que ainda está fazendo trabalhos internos e na piscina e tem um retorno ainda um pouco mais
demorado, né? Vamos torcer para que o uruguaio se recupere o quanto antes, Gabigol também, porque são peças importantíssimas para o elenco. O Arrascaeta nem se fala, a gente sente muita falta do Arrasca ali no meio-campo. Vamos sentir também falta dele no jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. O Arrasca é aquele jogador decisivo e de grandes jogos, de grandes partidas, então faz uma falta danada, e o Gabigol também é um jogador importante para o elenco. Falando também sobre o Gabigol, porque ontem saiu uma informação relacionada ao Gabigol do André Hernan, do UOL Sport, relacionada ao futuro do Gabigol, né? A gente acompanhou a novela entre Gabigol, Palmeiras e Flamengo agora no meio do ano, uma possibilidade de transferência do Gabigol ainda no meio deste ano para o Palmeiras, mas a informação que o André Hernan traz agora é que o Palmeiras desistiu da contratação de Gabigol do Flamengo para 2025. A diretoria alviverde fez uma avaliação interna nas últimas semanas e entende que tem outras prioridades. Então, o Palmeiras, que tinha um interesse enorme no Gabigol, o próprio Abel Ferreira elogiou o Gabigol, Leila Pereira também fez questão de elogiar o Gabigol publicamente já, mas parece que Gabigol já não está mais nos planos do Palmeiras para 2025, a informação do André Hernan relacionada ao futuro do Gabigol. Lembrando que o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ele está no seu último ano, nos últimos meses de contrato com o Flamengo. Gabigol tem uma proposta de renovação nas mãos, oferecida pelo Flamengo, 1 ano de contrato, né? 1 ano a mais de renovação de contrato, com um aumento de 50% no salário, mas o Gabigol não aceitou essa proposta. Vamos aguardar a ver quais serão os próximos passos do Gabigol e para onde, né, vai Gabigol, se ele continua no Flamengo, se ele vai para um outro clube. Vamos acompanhar e continuar trazendo as informações para vocês. Comenta aí o que você acha. Você acha que o Gabigol deve permanecer, aceitar essa proposta e permanecer no Flamengo, ou fim de ciclo realmente para o Gabigol? Comenta aí. Bom, eu volto a qualquer momento para trazer mais informações para vocês. Agradecer demais a tua companhia, a tua audiência aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação e deixa o like. Valeu? Beijo, até mais!